estava tão entusiasmada falando com o doutor aqui do bruxismo, porque é um problema. É aquele ranger de dentes que muitas vezes você faz e nem percebe. E acontece muito durante a noite, mas durante a pandemia, os dentistas têm recebido muitas pessoas buscando tratamento, porque a médio e longo prazo, o que acontece? Você destrói os teus dentes. Então, é muito importante que você aprenda um pouquinho aqui com a gente a necessidade de você se cuidar melhor e se reeducar para manter a dentição. Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente. Prazer. Doutor Navarro, que está aqui conosco hoje, ele trouxe até algumas coisas aqui, mas antes eu quero falar um pouquinho do bruxismo por si só. Sim. Doutor, então, quando a gente fica nervoso demais, isso pode acontecer mesmo, da gente ranger mais os dentes? Sim, a gente sabe hoje que o bruxismo ele é multifatorial. O que quer dizer isso? Vários fatores podem desencadear o bruxismo, né? Então, desde a postura que a gente senta, como a gente dorme, a respiração, alguns hábitos, por exemplo, roer a unha, ou as pessoas que às vezes ficam com a caneta na boca, né, mastigando a caneta. Tudo isso vai promover o bruxismo e aí a consequência disso, no decorrer dos tempos, é mesmo que o dente da pessoa trinque, quebre, né, vá desgastando. Isso acontece bastante mesmo. E como você falou, agora na pandemia, a gente viu esses casos aumentarem muito. Por quê? Porque a ansiedade, o estresse, não saber como que vai ser, né, como que seria os próximos dias, né, no começo da pandemia, isso gerou muito estresse nas pessoas, muita ansiedade. E com isso reflete muito nos dentes das pessoas. E nós não estamos falando de pouca gente não, viu? Porque tem estatísticas de que pelo menos 40% da população brasileira sofra por conta do bruxismo. É muita gente, né, doutor? É um problema de saúde mesmo, que se torna um problema de saúde, na verdade, né? Eu vou até mais além. A minha experiência clínica, eu já sou formado há 18 anos, né? Então, todo dia eu lido com o paciente. E sempre que eu pergunto para o paciente, a gente estava vendo ali um procedimento para melhorar as olheiras da paciente, né, da cliente. Quando a pessoa tem olheira muito profunda, no consultório, se eu pergunto para ela, você dorme bem? Quase 100% das pessoas dizem que não dorme bem. E o que acontece? Quem tem bruxismo, sem perceber, acaba que não dorme mesmo. Por quê? Quando a gente vai dormir, a quarta fase do sono, que é o sono REM, que é aquele que você já viu alguém dormindo que o olho movimenta bem rápido? Então, é quando a pessoa está no sono mais profundo, aquela fase do sono. E toda vez que a pessoa tem o bruxismo, quando ela vai atingir essa fase, é como que se os músculos, os sensores do corpo se desligassem. E aí é quando ela vai começar a ranger os dentes. Nisso, ela tem pequenos despertares, ela tem micro despertares durante a noite. Que são imperceptíveis, na verdade, são imperceptíveis. Né? Olha, o doutor separou algumas fotos que eu quero que você veja, vamos colocar na tela, para você entender a gravidade disso. Porque quando ele fala de se quebrar os dentes, de perder os dentes, olha o tamanho do dente desse moço. Esse dente pequenininho assim, doutor, é um desgaste mesmo? Desgaste, foi desgastando. Inclusive, nesse caso aí, a mordida dele, inclusive, ela mudou. O queixo dele veio para frente. Então, ele ficou o que a gente chama de classe 3. Desestruturou o rosto todo dele, desestruturou tudo. Todo o rosto dele ficou deformado, né? Você praticamente construiu a boca dele de novo também, né, doutor? Esse trabalho, né? É uma reabilitação completa, assim. Tem que trabalhar todos os dentes para devolver a altura que o paciente perdeu. Agora, se ele não se tratar, ele também não ele vai ranger e vai estragar até Se você olhar na parte de cima dos dentes dele, já está no nível da gengiva. É normal é comum a gente pegar, não é normal, é comum a gente pegar pacientes assim, que já desgastou tanto o dente que já está no nível da gengiva. Mas daí, por exemplo, você colocou as facetas. Nesse caso, são coroas de porcelana, né? Daí mas ele tem que se reeducar, porque senão ele estraga até a coroa de porcelana. Não estraga, doutor? Sim, porque o que acontece? A gente tem que trabalhar sempre, como eu falei no começo, que ele é multifatorial, então a gente tem que trabalhar a musculatura também do paciente. Então, muitas vezes a gente vai envolver a placa de bruxismo depois do tratamento, a gente vai envolver a aplicação de toxina botulínica, que ela vai também amenizar a contração muscular. Tudo isso, né? Para poder ajudar. É uma terapia, às vezes até fonoaudiologia, para a pessoa poder falar melhor, respirar melhor. Doutor, então, são vários casos, ó, o dente da paciente todo desgastado, irregular, tá vendo? Esse caso ela teve perda óssea. Mas daí, doutor, eu não entendo o que é o irregular, porque para mim tá mais ou menos, só dá a impressão de que aqueles dois maiores mas parece que tá, pra gente que é leigo, que tá desnivelado a gengiva. Então, no caso, ela teve uma retração de gengiva
Mas por causa disso, doutor? Por causa do bruxismo. Gente A do gengiva céu. retrai também. Nesse caso, a gente não precisou corrigir a gengiva, porque ela tinha muita perda óssea na raiz. Não dava pra, Então nem a dava raiz pra dela fazer. já estava curta e no sorriso dela não aparece a parte tá. da gengiva. Então a Entendi. gente conseguiu um meio termo, entendeu? Reconstruímos os dentes e deixamos a gengiva dela e o sorriso perfeito de novo. Olha esse como está quebrado. Esse parece que o dente de baixo está pegando no de cima. Por trás, o dente dele está todo gasto. Só tem a face da frente do dente dele. É o dente, doutor, que quando ficar um pouco mais velho, ele vai perder, vai quebrar e não vai ter como arrumar, né? E ele tem 30 e poucos anos, viu? Que dó, hein? Doutor, ficou bonita essa faceta, hein? Mas daí você vê a diferença do de baixo. Vai ter que fazer embaixo também, né? Quando é assim, não tem? Esse é um caso da pandemia. Ele estava muito nervoso mesmo. Ansioso, entendeu? Então ele estava sofrendo muito. Ele falava para mim, eu passei domingo chorando de ansiedade, de não saber do dia mais da manhã. E aí eu só fiz para ele ficar melhor um pouco, melhorar a autoestima dele, eu fiz a parte de cima e agora a gente está fazendo a parte de baixo. Porque a diferença também na cor, daí já fica muito gritante, né, doutor? Sim. Gente, olha, você ligou a TV agora, nós estamos mostrando para você alguns exemplos dos problemas que ocorrem por conta do bruxismo, que é aquele ranger de dentes normalmente imperceptível, que geralmente acontece durante a noite. E o doutor Navarro está aqui com a gente hoje e já mostrando alguns efeitos. Por exemplo, do lado esquerdo da sua tela, você está vendo os dentes deles são todos certinhos, porém pequenos demais. Até a gente percebe que para a estrutura do... Até gente que não entende que para a estrutura dele, do rosto dele, tem alguma coisa errada, né, doutor? Exatamente. Não está harmonioso, né? Não. O dente está muito pequenininho, né, doutor? É uma pessoa que tem muita dor, por exemplo, com gelado, com quente, né? Porque a dentina está exposta do dente, né? Perdeu o esmalte, então a proteção do dente está indo embora. Então a pessoa não consegue congelado, não consegue beber uma água gelada, tomar um sorvete, alimentos frios. Ele sofre muito. Depois que a gente fez esse trabalho, ele falou que melhorou muito. É qualidade de vida, né, doutor? Não adianta. Com certeza. Dente bem cuidado é qualidade de vida, porque se você não tem, você não consegue comer nada direito, beber nada. Sim. Não é? Sem contar, dentes que quebram. Doutor. Os dentes quebram, né? A pessoa não sabe por que o dente quebrou. Então, às vezes a pessoa... Doutor, o que são esses ferros no meio? Então, ali nesse caso ela acabou perdendo até dentes. Eu tive que fazer implantes nela. Então é um caso que tem coroa, né? De ranger mesmo, doutor? De ranger, De ranger, teve que fazer. Mas daí, doutor, é que fica muito tempo acontecendo isso e não vai cuidar, né? Ou não? Então, é que às vezes a pessoa, sei lá, estragou meu dente e ela vai deixando, sabe? Meu Deus do céu. Põe de novo essa última imagem na tela. Olha só. Olha isso, que impressionante, né? E não é muito velha não, né, doutor? Ela tem 50 anos. E ela me falou que nunca sorriu na vida por causa dos dentes dela. Eu imagino. Agora, doutor, nesse caso você coloca uma prótese. Ela fica ali... São todos os dentes separados ali. Mas ela fica, não tem perigo de cair, nada disso, né? Não, é tudo cimentado, parafusado. Gente. Fica pro resto da vida, né? Doutor, você trouxe aqui algumas coisas que são o quê? Para a gente poder explicar para quem está em casa o tipo de tratamento. Então, sempre, você já foi no dentista e antigamente ele fazia o molde seu, certo? Fazia aquela massinha na sua boca para fazer o molde. Hoje a gente faz isso através da odontologia digital. Então você vai no consultório, nós vamos escanear os seus dentes, a sua arcada dentária vai para o computador e no computador nós vamos fazer todo esse estudo da sua mordida. E depois que a gente fez, por exemplo, aquele caso ali da reabilitação, né, devolver os dentes para a pessoa, a gente faz também a placa pelo computador. Então vamos imaginar que essa daqui é minha boca, certo? Essa é a sua boca, exatamente. Você foi, tirou o molde digital e é a minha boca. Sim. Daí dá para perceber que está desgastado. Exatamente. Daí você vai fazer no mesmo molde uma plaquinha como essa. Se eu fizer no mesmo molde, você continua com o dente desgastado. Então, o certo é eu fazer sua reabilitação. Depois que eu fizer a sua reabilitação, a gente repete o procedimento do escaneamento dos dentes. Entendi. E aí eu faço no computador a sua placa. O que é melhor por isso? No computador eu consigo avaliar a potência que você está mordendo. Então, se um dente seu pega mais forte que o outro, eu consigo equilibrar a sua mordida. E lembra que tudo é uma engrenagem que vai desde a musculatura, jeito de falar, jeito de dormir, tal. Então, uma vez que eu reposiciono os dentes, que eu trago de novo essa harmonização, não no sentido dos procedimentos, né, mas de mastigação mesmo, de engrenagem, que funciona certinho,
eu faço a placa e vai ter muito mais equilíbrio para a musculatura. E daí, doutor, como é que eu utilizo essa placa? Existem algumas técnicas que, dependendo da minha avaliação do paciente, eu recomendo que ele use. Então, por exemplo, às vezes no início eu falo para o paciente usar, você vai usar 24 horas por dia essa placa. Daí eu só tiro para comer. Depois que ela entrou em equilíbrio, que eu fiz os ajustes, que também não é só colocar a placa, a gente tem que ajustar. Todo um procedimento, tem que entender como que ela está funcionando. É um protocolo mesmo, né, doutor? Exatamente. Com passo a passo, né? Exatamente, E aí eu já fiz todos esses ajustes e aí eu falo, então agora a gente vai enganar o seu organismo aí, você vai usar 2 dias sim, 1 dia não. 2 dias não, 1 dia sim. Porque se você usar a placa também o tempo inteiro, a musculatura vicia de novo e eu tenho pacientes que já quebrou a placa. Jesus amado! Entendeu? Então o ideal é... O médico, o dentista vai saber falar direitinho, né? Vai. Agora, tem uma coisa que eu quero te perguntar antes da gente encerrar. O autopoliciamento também é interessante? Por exemplo, se você... Porque eu, por exemplo, muitas vezes percebo que eu travo. Sim. Estou falando alguma coisa mais forte, eu fico nervosa, com raiva, eu faço assim na boca. Uhum. Daí eu começo assim, fica até a cabeça da gente dói, né, doutor? Sim. Daí eu procuro ir relaxando para poder o efeito diminuir. A gente tem que começar a prestar atenção nisso também, doutor? Sempre que eu pergunto para o paciente se ele percebe que range os dentes, ele fala que não, a não ser que quando a pessoa já chega com o dente quebrado assim que ela percebeu, daí né? não tem jeito, né? Então é muito involuntário, entra no piloto automático, a gente não percebe que range os dentes ou que aperta, como você falou. E aí é legal, quem está assistindo agora e nunca se atentou para esse ponto, é observar exatamente o que você falou. Se quando está, às vezes, concentrado, fazendo alguma coisa, ou se quando está praticando uma atividade física, se está apertando ou rangendo os dentes. Quem é casado, né, pede para o companheiro ou companheira observar à noite. Que Durante às vezes a noite dá para perceber. Quando a pessoa está dormindo, né, ela intensifica esse movimento do bruxismo e aí quem dorme junto vai acabar percebendo se a pessoa arranja ou não os dentes. Doutor, eu adorei nossa conversa, obrigada pelos esclarecimentos e são exemplos muito legais. Às vezes você se identifica com algum deles e o mais importante é que você procure um profissional. Que é uma coisa que você não vai achar uma plaquinha, não é isso. Existem vários tratamentos e protocolos. É o passo a passo que você vai ter que fazer para reverter isso. Tá? Então, vou deixar os contatos do doutor para você marcar o seu horário com ele. No Instagram, você conhece melhor o trabalho do doutor, que é Dr. Navarro Lúcio, tá aqui na tela para você. Pelo WhatsApp, você pode também entrar em contato com ele e marcar um horário para fazer uma avaliação, tá bom? 979-83-2545. 979-83-2545. Doutor, muito obrigada. Volta sempre aqui para ensinar mais para a gente. Muito importante. É bom, né, gente? Que você aprenda a se cuidar melhor também. Cuidar da saúde. A boca é a nossa porta de entrada para as coisas boas e também para as coisas ruins. Você tem que se cuidar. Tudo, né? Autoestima, né? Sorriso. Você abrir um sorrisão, né, doutor? Com certeza. Não é?